Jesus, ó Deus querido, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Podemos acertar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem esta noite é: de graça recebestes, de graça dai. Por favor, diga assim comigo: de graça recebestes, de graça dai. Para vocês entenderem, meus irmãos, Jesus estava agora, neste contexto que nós lemos, diante dos seus 12 apóstolos, e ele estava dando uma missão para aqueles apóstolos. Era como se fosse um estágio, era como se fosse uma preparação, porque no futuro, depois da ressurreição de Jesus, em que ele estaria com Deus à direita do Pai, os apóstolos iriam continuar esta obra. Enquanto Jesus estava com eles, ele os reuniu para que ele pudesse treiná-los, ensiná-los. Naquela época, um mestre em Israel, ele tinha discípulos, e os discípulos, eles tinham a meta de seguir o seu mestre em tudo, na roupa, no jeito de falar, no jeito de andar, na forma de se comunicar com as pessoas. E Jesus estava fazendo isso com os seus apóstolos. Ele estava ensinando, ele estava doutrinando, ele estava preparando aqueles 12 apóstolos para que eles pudessem chegar a fazer a obra que ele estava determinando para que eles fizessem. Olha o que a Bíblia diz: deu-lhes poder. O que Jesus deu para eles, igreja? Poder. Esse poder, ele vem do Espírito Santo de Deus. O próprio Senhor nos diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, através do Espírito Santo de Deus, cada um de nós que estamos aqui recebemos o poder de Deus nas nossas vidas. E esse poder tinha um propósito: deu-lhes poder sobre espíritos imundos para os expulsarem e para curar toda enfermidade e todo mal. Agora, por favor, repita-se comigo: estes são os 12 apóstolos. Simão, chamado Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes. Aí Jesus falou para eles assim: olha, nessa primeira fase da missão de vocês vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês não devem entrar em casa de estrangeiros, mas vocês devem ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Era a primeira fase da missão dos apóstolos. Após a ressurreição de Jesus, o Senhor ampliou a missão. O Senhor Jesus disse assim: ó, ide agora por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, nessa primeira fase de preparação, era somente para o povo de Israel, porque Jesus queria preparar os apóstolos, os 12 apóstolos. E a Bíblia diz aqui, ó: quando vocês forem indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Por favor, diga para a pessoa que está aí perto de você: o reino de Deus já chegou. Você crê que o reino de Deus já chegou? Quando que ele chegou? Quando Jesus Cristo veio ao mundo. Então Jesus Cristo veio trazendo o reino de Deus. Quando, irmãos, nós estamos na missão que o Senhor Jesus nos outorgou, nós precisamos pregar não o reino material. Nós não temos que pregar o mundanismo, nós não temos que pregar as coisas da terra, mas nós pregamos as coisas do reino dos céus, que foi o que o Senhor Jesus
reino. Irmãos, nós precisamos do reino de Deus na nossa vida. Nós precisamos do reino dos céus dentro da nossa casa. Nós precisamos do reino dos céus nos ônibus onde nós andamos. Nós precisamos do reino dos céus no trânsito, no dia a dia, dentro do nosso carro, lá no seu ambiente de trabalho, em todos os lugares da terra, na sua sala de aula, na sua faculdade, aonde você for. Nós precisamos do reino dos céus, porque, irmãos, todos os dias nós estamos vendo que o reino dos homens está falido, o reino dos homens está acabado, os homens não conseguem mais sustentar o seu reino. Então é urgente esta notícia, é chegar no reino dos céus. Você precisa do reino dos céus na sua vida, toda a humanidade precisa do reino dos céus, porque no reino dos céus, irmãos, quando nós estivermos para sempre com o Senhor, lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá gritos, lá não haverá sofrimento, porque lá vai ter só alegria. Então este reino que nos completa, esse reino que supre todas as nossas necessidades, é o que nós temos que pregar. Nós não estamos falando, nós estamos pregando aquilo que é passageiro, mas nós estamos pregando as coisas que são eternas. Nós estamos aqui, mas a nossa perspectiva é na eternidade. Nós estamos aqui hoje, mas a nossa visão é na eternidade. Porque a Bíblia diz que a eternidade é a eternidade do Senhor é Deus. E foi Ele que nos prometeu a eternidade. Aqui, meus irmãos, Jesus, Ele dá a missão: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não existe, meus irmãos, um preço a ser pago pelo reino dos céus. No reino dos céus não existe imposto, não existe pedágio, não existe taxas. No reino de Deus é um reino que o Senhor nos deu, mesmo se nós não merecemos, mas é de graça, é para quem quiser receber o reino de Deus. Quantos já receberam o reino de Deus na sua vida? Você não precisou de pagar nada, você não precisou de fazer nenhum sacrifício, você não precisou pagar nenhum preço. Irmãos, existe uma expressão muito pesada, usada por muitos cristãos, que é a expressão pagar um preço. Só que nós precisamos entender que o preço já foi pago lá na cruz. É isso que nós precisamos entender. Tem uma canção que eu aprendi a cantar no grupo missionário de mulheres da Igreja Evangélica Quadrangular, primeira igreja de Lorena, no estado de São Paulo, fica na Avenida Francisco Brasil, número 896, na Vila Nunes. E ela diz assim: eu fui comprado por um preço muito alto. Esse preço foi o sangue derramado lá na cruz. Então, assim, isso já é uma visão que nós precisamos ter. Quem pagou o preço, igreja? Foi Jesus Cristo. Eu vou perguntar para você, você vai me responder: quem foi que pagou o preço, igreja? Então você não deve nada, o preço já foi pago. E Jesus, Ele mostrou isso para os apóstolos. Quando vocês forem pregar o reino dos céus, vocês não cobrem nada de ninguém, vocês não exijam nada de ninguém, apenas preguem o reino dos céus. E Ele diz aqui, olha: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cordão, porque digno é o operário do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos ali, até que vos retireis. E quando entrares em alguma casa, saudai-a, e se essa casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. O Senhor Jesus disse isso: não ostente riqueza. Ele falou para os apóstolos: não saia com ouro, não saia com dinheiro da sua bolsa, não mostre para as pessoas uma riqueza do lado de fora, mas entre, trate as pessoas
esteja nesta casa. E se aquela casa receber a paz que existe em você, então aquela paz vai ficar dentro daquela casa. Irmãos, olha o poder que o Senhor Jesus colocou na sua vida. Olha o poder que Deus colocou na vida dos discípulos. Irmãos, nós temos uma paz, e Jesus Cristo, Ele é a paz que excede todo entendimento. Aonde você vai, você leva a paz junto com você. Quando você chega e você faz uma oração, e você abre a Bíblia, e você dá uma palavra, a paz do Senhor Jesus entra naquela casa, e a paz repousa sobre aquela casa. Agora também, irmãos, tem um outro detalhe. Se ninguém vos receber, disse Jesus, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade, vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Na nossa missão em Jesus Cristo, nós não podemos obrigar ninguém. Nós não podemos pegar uma pessoa e forçar aquela pessoa a servir a Deus, e forçar aquela pessoa a seguir a Jesus, e obrigar aquela pessoa. Não, ele disse assim: olha, se vocês chegarem numa cidade e aquela cidade não quiser vocês ali, vocês sigam para frente, vocês sigam em frente. Ah, tem pessoas que não gostam de crente, e existe até os dias de hoje pessoas assim, que odeiam o crente, não gostam. A gente não pode obrigar aquelas pessoas a gostarem de nós. Nós temos que seguir o caminho, mas eu não posso deixar de pregar o reino dos céus. Se tem pessoas que não gostam, se tem pessoas que não aceitam, por quê? Porque em minha vida está a missão que Jesus me deu, e eu preciso cumprir a minha missão, que é ir e pregar, é chegado o reino dos céus. Quando você vai na farmácia, você leva o reino dos céus. Quando você vai ao supermercado, você leva o reino dos céus. Quando você vai na feira, você leva o reino dos céus. É a sua missão, é o seu propósito, é a sua vida, é a sua história. E um desses eventos, meus irmãos, que nós participamos, que vem pregadores de fora, aqui veio um pregador, um dos eventos, e ele contou a seguinte história. Ele esteve lá no país, se eu não me engano, ele esteve em Singapura, e eles pegaram lá um ônibus, e lá nesse país onde eles estavam, os ônibus não eram como aqui no Brasil, onde tem empresas de ônibus, mas lá o próprio motorista é o proprietário do ônibus, então não tem uma empresa de ônibus, e sim o motorista que é o dono do ônibus, e ele faz o transporte dentro da cidade. Ele disse que quando eles entraram nesse ônibus, antes do ônibus sair, o motorista fechou as portas do ônibus, pegou a Bíblia, leu a Bíblia e deu uma palavra para aquele povo. Depois, aquele motorista pegou o ônibus e saiu com o ônibus fazendo a viagem. Tinha uma televisãozinha dentro do ônibus, o pastor contou, e ali dentro do ônibus estava pregando o pastor do motorista de ônibus. Ele tinha lá, deixava um som, falou que era uma altura bem
aceitar e com quem não vai aceitar. A nossa missão é ir e pregar, é chegado o reino dos céus. A nossa missão é essa. Pastor, ninguém quer. Não tem problema, mas você vai continuar falando. Um dia, essa semente que você está plantando, que é a palavra de Deus, ela vai germinar naquele coração, vai brotar e vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Mas eu não posso abandonar a minha missão. Por favor, bata no peito e diga assim: eu não posso abandonar a minha missão, porque existem pessoas que não querem. Eu preciso continuar pregando. É chegado o reino dos céus. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? Jesus, ele falou: pregue. Como esse exemplo que eu dei aqui, existem muitos outros, de pessoas que elas entendem que a vida delas está a serviço do Senhor Jesus Cristo. Elas entendem que a vida delas está no altar de Jesus Cristo. E elas estão em missão. Esta vida é uma missão que Deus nos deu para que nós possamos levar ela a cabo, entregá-la, a missão, nas mãos do Senhor Jesus. E ele diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para me servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou com que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai fala em vós. Irmãos, nós não temos que ter medo de abrir a nossa boca para falar de Jesus. Nós não temos que ter medo de abrir a nossa boca para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, porque a partir do momento que você abre a boca, o Pai Celestial, o Deus Criador de todas as coisas, Ele falará através da sua boca. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós temos a oportunidade de pessoas chegarem e dizer: você falou tudo que eu estou vivendo, o que você pregou é o que eu estou passando, e a gente não está sabendo. Mas por quê? Nós entendemos que Deus nos usa, igreja. Deus pode te usar. Se você se colocar na presença e falar: Senhor, usa os meus lábios, usa a minha voz, usa a minha fala, usa a minha inteligência, usa o meu corpo para louvor e glória do teu nome. Então você não tem que se preocupar, você só tem que ir, porque quando você chegar, o Senhor Jesus colocará as palavras na sua boca. Você saberá o que você deve falar. Mas toma cuidado com os homens, toma cuidado com as pessoas que não querem que o Evangelho seja pregado. O Senhor Jesus diz: acautelai-vos, quer dizer, vigie, preste atenção, tome cuidado, porque há pessoas que querem impedir você de fazer a obra de Deus, querem impedir você de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo e de fazer as coisas que agradam a Deus. Irmãos, existem pessoas que elas se levantam contra, que elas criticam a pregação do Evangelho, que elas não aceitam pregar o Evangelho, mas isso não vai nos fazer parar, porque quem está falando nos nossos lábios é o próprio Deus. Isso aí não pode fazer você parar. Você tem que seguir em frente. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul, pai de família, quanto mais os domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não
partir desse mundo para a eternidade, quando a minha missão tiver sido concluída, porque eu estou na missão que Jesus Cristo me deu. Então, se um assaltante me der um tiro, se eu sofrer um acidente novamente, igual eu sofri, se acontecer qualquer coisa comigo e eu morrer, é porque a minha missão terminou. Eu vou morrer para os homens, mas vou continuar vivo para Deus. É porque o Senhor falou: olha, a tua missão finalizou aqui. Mas enquanto eu estiver respirando, enquanto eu estiver vivo, enquanto você estiver respirando, enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver vivo, irmã, cumpra a sua missão, que é ide e pregai, é chegado o reino dos céus. Nós não podemos desistir e parar com medo. Nós não podemos desistir e parar pelo que as pessoas acham de nós, pelo que as pessoas dizem a nosso respeito. Mas nós temos que ir em frente. O Senhor acabou de falar que aquele que perseverar, aquele que permanecer até o fim será salvo. A perseverança precisa estar na nossa vida. Nós não podemos recuar, igreja, não podemos voltar atrás. Nós temos que ir em frente, porque a missão é nossa. Os anjos queriam pregar o Evangelho, mas Deus não permitiu, e Deus entregou essa missão para cada um de nós que estamos aqui, e pregar o Evangelho. É a minha missão e a sua missão. A unção de Deus veio sobre a sua vida, o Espírito Santo desceu sobre você, o Senhor enche a sua boca de palavras. Então não fique parado, se movimente, anuncie o Evangelho de Jesus Cristo, fale de Jesus, pregue Jesus através da sua vida, porque esta é a vontade de Deus. Olha o que o Senhor diz: não se vendem dois passarinhos por um cêntimo, nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Todos os dias, quando você confessa Jesus Cristo, quando você prega Jesus Cristo, quando você anuncia Jesus Cristo, o Senhor está confessando você diante de Deus. Está vendo lá, meu Pai, aquele irmão, aquela irmã, está vendo lá, ele está pregando, ele está anunciando, ele está fazendo a tua obra, ele não recuou, ele não voltou atrás, mas ele está perseverando. Em nome de Jesus, irmão, seja reconhecido por Deus, seja visto diante de Deus, seja reconhecido pelo Senhor. Nós precisamos fazer esta confissão diariamente. Nós não podemos parar, nós não podemos retroceder, porque a vontade de Deus é que nós venhamos a pregar. Nada vai acontecer com você se não for a vontade de Deus. Se o diabo quiser tocar na sua vida, ele tem que pedir permissão para Deus, porque ele só vai tocar na sua vida se Deus permitir. Você está protegido, você está protegida, e tudo que acontecer com você é da permissão de Deus. Então não pare de anunciar o Evangelho, não pare de anunciar a Jesus Cristo, não pare de falar das coisas de Deus, porque o Senhor está sobre a sua vida. A missão do Evangelho não é uma missão somente do pastor, não é uma missão somente de quem é líder, mas é uma missão de todos, é uma missão nossa de vida. Nós precisamos entender, nós estamos aqui com propósito, nós estamos aqui de serviço, meus irmãos, nós estamos de serviço, nós estamos trabalhando. Tem uma canção que diz isso também: eu quero trabalhar com o meu Senhor. É isso, eu quero eu cantar e orar e ocupado sempre estar. Sim, na vinda do Senhor, eu quero continuar, eu quero trabalhar para o meu Senhor, eu quero fazer a minha parte, eu quero seguir adiante, eu quero ir em frente, mas isso parte de mim. Ele me deu a missão, ele falou assim: toma aí na sua mão, faz o que você precisa fazer, que é anunciar o Evangelho, que é pregar o Evangelho, e esta missão está aí com você. Você precisa entender isso. Você está de serviço, você não está a passeio, você não está aqui para curtir, você não está aqui numa hora de lazer, mas o Senhor te colocou aonde Ele te colocou
você, porque o Espírito de Deus habita em você. Mas essa missão, meus irmãos, é uma missão de vida. Não é simplesmente quando você vai para o trabalho, aí quando você termina o seu dia de trabalho, você volta para sua casa. Quer dizer, você cumpriu a missão naquele dia. A nossa missão, ela não é de um dia. A nossa missão não é de um final de semana. A nossa missão é uma missão de vida. Nós temos a vida. Nós vivemos aqui. Nós congregamos aqui. A nossa missão é constante. A nossa missão, ela não tem dia, não tem hora para acabar. Por quê? Porque ela só vai terminar quando o Senhor olhar nos nossos olhos e dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Tem esse detalhe. Aquela pessoa que tem vergonha do Evangelho e diz assim: olha, eu não quero me identificar como um cristão, eu não quero me identificar como eu estou em missão, eu estou numa obra, eu estou aqui na terra cumprindo a missão que Deus outorgou a mim. E ele diz assim: eu vou apenas deixar quieto, eu sou apenas um participante, eu sou apenas um ouvinte, eu não sou uma pessoa que está envolvida, eu não tenho envolvimento, eu não tenho compromisso. Irmãos, tome cuidado, porque muitas pessoas que não têm um compromisso com a evangelização, um compromisso com a propagação do reino de Deus, eles se tornam nisso, eles se tornam uma pessoa que está buscando só para si, está buscando só para ele, quer tudo para ele, quer tudo para ela. Mas quando você prega o Evangelho, você está dividindo a graça que você recebeu, o milagre que você recebeu, a bênção que você recebeu. Você está compartilhando com o próximo, você está dando um pouquinho para cada um, e aquelas pessoas vão sendo alimentadas, aquelas pessoas vão sendo fortalecidas. Olha o que Jesus falou: quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Por que Jesus falou isso? Porque ele falou algo anteriormente aqui, ó: não pudeis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim por dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quando que isso acontece? Por quê? Quando você toma uma decisão de estar em missão, às vezes pessoas próximas a você não vão aceitar a sua missão, não vão entender que você precisa anunciar o Evangelho, que você precisa pregar o Evangelho. E tem muitas pessoas que entendem de maneira errada. Para pregar o Evangelho, você não precisa abandonar o seu emprego, você não precisa sair da escola, você não precisa sair da faculdade. Muito pelo contrário, o que o Senhor te deu é para você usar lá no seu emprego, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, lá na sua rua, lá onde você estiver. Porque o Senhor não quer tirar você do meio das pessoas. O Senhor Jesus quer fazer de você um anúncio no meio das pessoas. Ele quer fazer de você um sabor no meio daquelas pessoas. Esta é a missão que o Senhor Jesus nos entregou. Então quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Por quê, irmãos? A nossa missão em Cristo, nós não podemos dizer assim. Se alguém falar para você assim: abandona Jesus Cristo, sai da igreja, eu não quero que você vá mais buscar a Deus, eu não quero que você leia mais a Bíblia, eu não quero que você se consagre, eu não quero que você busque a Deus. Nessa hora você precisa optar por Jesus, escolher Jesus e dizer assim: olha, eu te respeito, eu te amo, mas eu amo muito mais a Jesus Cristo. Eu não posso abrir mão de Jesus por causa da minha mãe, eu não posso abrir mão de Jesus por causa da minha esposa, eu não posso abrir mão de Jesus por causa do meu filho, eu não posso abrir mão de Jesus por causa de ninguém. Por quê? Porque Jesus é tudo na minha vida. Muitas vezes, irmão, as pessoas que nos cercam não compreendem
um em Cristo. É por isso, porque Jesus faz parte de você. Então você não tem como ir contra você mesmo. Então muitas vezes, irmão, você não vai brigar com ninguém, você não vai ofender ninguém, você não vai discutir com ninguém, mas você não pode abrir mão da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Você não pode abrir mão de ser testemunha da obra que o Senhor Jesus Cristo tem feito na tua vida, da obra que o Senhor Jesus Cristo tem feito na tua família, da obra que o Senhor Jesus Cristo tem feito no meio de vocês, porque Jesus é tudo na nossa vida. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Irmãos, a cruz aqui não são pessoas. A cruz são as dificuldades que nós temos para servir a Deus. Porque a nossa carne, ela não quer orar, a nossa carne não quer jejuar, a nossa carne não quer ler Bíblia, a nossa carne não quer se consagrar, a nossa carne pede muita coisa para nós. Eu não sei se você já percebeu, quantas e quantas pessoas passam horas sentadas numa calçada conversando, não dói nada, não dói as costas, não dói as pernas. Aí de repente a pessoa chega dentro da igreja e senta no banco, aí começa a doer as costas, aí daqui a pouco começa a dar cãibra, dar dor na perna. Às vezes você está lá assistindo uma televisão e você não tem sono, aí quando você pega a Bíblia para ler, o seu corpo dá um sono, mas um sono, aí você diz: meu Deus, eu não estava com esse sono. De onde veio esse sono? Na hora que você pegou na Bíblia. É assim. Então todos os dias você precisa vencer o seu desejo de não buscar a Deus, você precisa vencer o seu desejo do pecado. Todos os dias você precisa fazer uma escolha por Deus, como aquela canção que nós cantamos aqui: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas todo dia o pecado vem e me chama, todo dia as tentações vêm e me chamam, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia, todo dia. Então, o tomar a cruz é você vencer todos os dias o seu próprio desejo de abandonar Cristo, o seu próprio desejo de se afastar da obra de Deus, o seu próprio desejo de dizer assim: chega, eu já vivi muitos anos na presença de Deus, agora eu vou viver para mim, agora eu quero fazer a minha vontade, agora eu quero fazer o que eu quero. Você precisa vencer isso todos os dias. Agora, quando você vence, você se torna digno do Senhor Jesus Cristo. Quando você entende assim: olha, eu não vou ceder ao desejo da minha carne, porque eu estou em Cristo e eu represento Jesus Cristo diante das pessoas. Eu não vou fazer aquilo que eu estou com vontade de fazer para mim mesmo, mas eu vou me resignar, eu vou dizer: não vou fazer, porque eu vou glorificar o nome do Senhor através da minha vida. Porque nós precisamos resistir os ataques externos, mas nós precisamos também resistir os ataques internos do nosso ser, da nossa vida, a nossa vontade de querer fazer aquilo que queremos, de querer sermos donos de nós mesmos. Mas eu já morri para a minha vida, eu já morri para mim, agora eu vivo a vida de Deus. Às vezes, irmão, nós não compreendemos uma coisa tão simples, que é diário, que é todos os dias. Nós temos que todos os dias ir ao pé da cruz e deixar ali o nosso eu, e deixar ali as nossas vontades. Aí ele diz assim: ó, quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que é perder a vida por amor de Jesus? É você fazer o que eu acabei de falar. Quando você abre mão, às vezes, de confrontos, quando você abre mão da sua razão, quando você diz assim: eu não quero ter a última palavra tem que ser a palavra de Jesus. A última palavra tem que ser a palavra de Deus. Eu não vou fazer o que eu quero só para me agradar, não vou fazer, mas eu vou fazer algo que seja para agradar a Deus.
eu vou fazer algo que seja para glorificar a Deus. O Senhor está te preparando para a eternidade, porque se você perde a sua vida no sentido do mundo que vai dizer, você está perdendo a sua juventude, você está perdendo as suas forças, você está perdendo o seu dinheiro, você está perdendo a sua saúde, você está perdendo a sua beleza, você está perdendo a sua aparência, tudo você perde tudo aos olhos do mundo, então você está ganhando tudo aos olhos de Deus. Olha só, gente, o amor não acaba. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor jamais acaba. O único jeito de você permanecer com Jesus é você amar a Jesus acima de todas as coisas. Somente por amor a Jesus é que você abre mão da sua vontade. É somente por amor a Jesus que você abre mão da vontade das pessoas em relação a você, do que as pessoas querem em relação a você. É somente por amor a Jesus. É somente quando você faz uma entrega total. É somente quando você se lança aos pés do Senhor. E ele diz aqui: quem recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. A recompensa, meus irmãos, para aqueles que servem a Deus, só que ela não vai vir nessa vida. Ela não vai vir agora, mas ela virá na eternidade. Porque vale a pena seguir a Jesus, vale a pena ser representante de Jesus, vale a pena viver em missão com Cristo, vale a pena viver em retidão com Cristo, vale a pena viver em entrega a Cristo, vale a pena viver na presença do Senhor. Preste atenção, não deixa nada bater sua fé, não deixa nada bater a tua luz, a tua vontade de pregar, a tua vontade de anunciar Jesus, a tua vontade de servir a Jesus, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ame a Jesus, viva para Jesus, consagra a tua vida no altar do Senhor, que no momento certo o Senhor te recompensará. Quando você recebe a palavra de Deus nessa noite, coloque assim as tuas mãos na altura do teu coração. Feche os seus olhos agora e oremos a esse Deus. Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós nos colocamos diante do teu altar. Nós abrimos o nosso coração para ti.